Se eu te disser que dá para aumentar a ativação e conversão do teu SaaS sem você ser chato com o teu cliente, você acredita? Hoje eu vou te mostrar um conceito do Product-Led Growth e Product-Led Onboarding. É um conceito chamado Product Bumpers. Eu vou compartilhar minha tela com você e vou te mostrar como que eu organizei isso dentro da Zapster, que é o SaaS que eu tenho, que eu mantenho, e vou compartilhar com você como que eu estou fazendo, como que eu estou organizando todo esse processo. Fica comigo nesse vídeo, que no meio dele eu vou compartilhar com você uma ferramenta que eu conheci essa semana, que ela tem o mesmo papel de uma ferramenta que a gente usa aqui para poder fazer esse processo de onboarding com os e-mails, só que ela tem um plano gratuito bem interessante e provavelmente eu vou usar ela nos próximos projetos que for criar. E eu acho que ela pode te ajudar, porque ela tem esse plano gratuito e para começar é muito interessante. Esse vídeo é para você que tem um SaaS ou tá criando um e sente que o usuário meio que se perde na hora de usar o teu produto. Então, o usuário que faz o cadastro e não usa, faz o cadastro, começa a usar e depois se perde, não alcança o valor que você imagina que ele deveria ter com a tua ferramenta. Então, esse vídeo é para você e eu espero que ele te ajude a implementar, a entregar mais valor para o teu cliente. Comenta aí embaixo qual é o seu SaaS e se o teu usuário trava em algum momento, se é depois do cadastro, se em algum processo de onboarding, se ele está travado em algum momento e você está buscando maneiras de ajudar ele de alguma forma. O problema é mais ou menos assim, galera. E eu mesmo já cometi esse erro lá no início das Zapster, né? Quando a gente criou, a gente não tinha um processo de onboarding, não tínhamos um processo fluido. O usuário, quando criava a conta, ele, teoricamente, tinha a hipótese de que ele já conhecia a ferramenta e a ferramenta ele já saberia usar. Então, não funciona bem assim. A cena clássica é o teu usuário se cadastra, ele cai lá na tua landing page, se cadastra e você imagina que ele vai sair usando o teu produto lindamente, né? Só que, na verdade, ele fica meio perdido, né? O usuário entra empolgado, faz o cadastro, mas na hora de usar ele fica totalmente perdido, com 1 milhão de decisão para ser tomada ali naquele processo. E com esse 1 milhão de decisão para ser tomada, esse 1 milhão de botões, passos que ele precisa fazer para poder usar o primeiro valor do teu produto, ele acaba desistindo porque é muita coisa para ele fazer. Não tem um processo bem definido e você faz ele desistir fácil desse processo, porque é muitas decisões que ele precisa tomar nesse meio do caminho. Então isso é muito ruim para o usuário e para você que está querendo escalar o SaaS. E aí quando você tenta resolver esse problema mandando e-mails para o usuário, né, geralmente você manda um e-mail meio genérico, em momentos errados, com um monte de instrução que a maioria dos usuários não vão ler. E você acaba deixando o usuário mais perdido ainda. Isso não é bem resolver o problema, né? Isso não é bem onboarding. Isso aí é mais você oferecer uma ferramenta para o usuário e esperar que ele saiba usar. Então você está passando toda a responsabilidade de resolver o problema para o usuário, quando na verdade eu acho que você deveria guiar o usuário através da ferramenta para a sua proposta de valor, para que isso aconteça o mais rápido possível. Então eu vou te mostrar o conceito de Product Bumpers, que são desses dois livros. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Beleza, acho que esse aqui vai dar melhor. Deixa eu diminuir um pouco. Isso, aqui. Então, um dos livros é esse, o Product-Led Onboarding. Ambos são do mesmo autor ali, junto com... Tem um co-autor também, que eu esqueci o nome dele, mas esse Wes Bush, eu vou deixar o link aí na descrição. E esse Hanley John, com Wes Bush, tá? Então, o conceito desses dois livros aí me ajudaram a entender um pouco sobre um processo de onboarding, sobre o que a gente tem que alcançar dentro desse processo de onboarding, o que a gente tem que oferecer para o usuário. O que o conceito de Product Bumpers fala, né? E aí eu tenho algumas imagens aqui que ele fala dentro do livro, que é como se fosse uma pista de boliche, né? Onde você tem a saída desejada lá na ponta, você tem o estado atual do usuário aqui nessa ponta, e você tem os Product Bumpers, que é basicamente as barreiras que você deixa na tua aplicação dentro do processo de onboarding do teu usuário, para poder manter o teu usuário dentro do processo de uso, né? Engajado com o uso da tua ferramenta. Então, eles chamam isso de Conventional Bumper e Product Bumpers, né? Vou aprofundar um pouco nesses dois conceitos, mas basicamente o Conventional Bumper é aquele conceito onde você envia e-mails para o usuário, né? São gatilhos externos que você envia para o usuário através de e-mail, WhatsApp, seja qual for, para trazer o usuário de volta para a tua aplicação. Então, quando você faz isso, você tenta engajar o usuário novamente para poder trazer ele de volta para dentro da tua aplicação. E tem um Product Bumper, que basicamente são as barreiras que você coloca dentro
da tua aplicação durante o processo de onboarding, ou até mesmo depois, para poder fazer o usuário engajar e entender melhor o valor que você está tentando entregar para ele. Tem outra imagem aqui que ela fala um pouco mais sobre o Conventional Bumper. Então você tem aqui os e-mails de onboarding do usuário, são as mensagens, as mensagens que algumas aplicações têm de notificações. Você pode alcançar isso se você tem um Customer Success que entra em contato com teu usuário para poder saber como que ele está no processo ali de ativação da conta, do uso da plataforma, se ele precisa de algum tipo de ajuda, né? Porque o objetivo aqui é sempre ajudar o usuário a alcançar aquela proposta de valor da tua aplicação. Então, sempre que você fizer isso, que o usuário deixou de usar, você vai mandar e-mails, vai mandar mensagens, de maneira que faça o usuário engajar para você fazer ele alcançar o valor da tua plataforma, tá? Do mesmo jeito, a gente tem aqui o Product Bumpers, que são as mensagens de bem-vindo, né? São aqueles tour de produto, né? Tô querendo falar em inglês, mas o tour de produto tem aquelas barrinhas de progresso, né? Isso, inclusive o livro fala, em alguns momentos, que essa barrinha de progresso, né, ela tem alguns efeitos psicológicos e é estratégico, porque na psicologia, o ser humano ele não consegue deixar uma tarefa, ou tem a tendência de completar tarefas que já estão em andamento. Então, quando você coloca uma barra de progresso ali, que já está um pouco preenchida logo no início do onboarding, a tendência é que o usuário tente completar aquela barrinha até chegar no final. E eu vou compartilhar aqui com vocês como a gente tem feito aqui o processo de onboarding dentro das apps. Eu vou tentar executar com vocês e mostrar como que eu fiz a organização, como que está mais ou menos esse produto, tá? Então a regra aqui não é a gente tentar fazer spam, né? No meu caso aqui que eu estou usando e-mail, né? Quando o usuário se cadastra, a única coisa que eu tenho dele, que eu pego dele é o e-mail. E eu não quero fazer spam. Então, todo e-mail que eu envio para ele é para mim tentar ajudar ele a alcançar o valor. Então, trazendo para o contexto das apps, que é uma plataforma API para o WhatsApp, não oficial, né? O primeiro valor que o usuário pode obter da minha plataforma é enviar mensagens. Então, eu preciso fazer, durante o processo de onboarding, duas coisas. Uma é fazer ele conectar a instância dele, fazer ele conectar o número dele e fazer ele enviar uma primeira mensagem. Então, a gente modificou recentemente o nosso onboarding de maneira que o usuário faça essas duas coisas, essas duas principais coisas logo no início. Então, quando ele se registra, a gente já manda ele direto para um processo de onboarding, onde ele responde algumas perguntas e depois faz uma conexão da instância e logo depois ele faz o envio da mensagem. Vou mostrar para vocês já esse processo, mas antes eu vou compartilhar aqui como que está mais ou menos o meu processo, né? Qual que é a pergunta que eu faço? Daqui a pouco eu volto para essa pergunta, mas vamos lá. Como que está o processo hoje dentro das apps? O usuário se registra e eu mando ele para a tela de onboarding. Dentro desse processo de onboarding, então, eu faço ele conectar a instância, ele envia a primeira mensagem e ele escolhe um plano para ele continuar a usar a plataforma. Então, assim, esse processo eu consigo fazer com que o usuário deixe de levar, por exemplo, se a gente for levar num cenário tradicional, onde ferramentas de open source, você precisa contratar um servidor, configurar um servidor, aprender como que usa aquela ferramenta, fazer a integração da tua aplicação. Dentro desse conceito, quando eu aplico esse onboarding para o usuário, ele vai conseguir fazer esse processo em menos de 5 minutos. E é importantíssimo, né, que você colete as métricas durante esse processo, né? Quanto tempo o usuário leva para obter o valor, porque isso você pode usar dentro da tua landing page para mostrar a tua proposta de valor e reforçar quanto tempo o usuário leva, no meu caso aqui, para conectar uma instância e enviar a primeira mensagem, né? E aí depois que ele faz esse processo de onboarding, a gente manda ele para uma página de obrigado e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que está esse processo. E aí você tem que fazer uma pergunta extremamente importante, tá? Vou voltar para essa pergunta aqui. E aí a pergunta que você precisa fazer dentro do conceito de onboarding, de proposta de valor da tua aplicação, é que você tem que perguntar qual é o que o usuário precisa fazer para obter o valor da tua plataforma, né? No meu caso, a plataforma de conexão de WhatsApp, onde eu permito que eles enviem e recebam mensagens através da infraestrutura. Então, o que o usuário precisa obter de valor da plataforma? Então ele vai obter de valor uma economia de tempo, economia de dinheiro. E para ele alcançar isso de maneira rápida, eu preciso fazer ele conectar a instância
enviar mensagens e receber os eventos do WhatsApp. Essa etapa aqui eu coloquei como opcional porque muitas vezes tem casos de uso que é só envio de mensagens transacionais. Às vezes aquela mensagem de validação de código na hora do cadastro, inclusive dentro do outro SaaS que a gente tem aqui, que é a MedSec Telemedicina, no cadastro do usuário, quando ele entra lá, ele recebe no WhatsApp um código de confirmação para poder validar o número de telefone dele. Porque dentro do contexto dessa plataforma de telemedicina, ele precisa do celular para poder fazer as consultas, porque as receitas, atestados, são enviados diretamente no WhatsApp dele. Então eu preciso coletar aquelas informações e eu preciso garantir que aquele número tem o WhatsApp, porque o WhatsApp vai ser usado para comunicação, para entregar valor para o cliente, que é onde ele recebe atestados e documentos médicos, né? E dentro desse processo, o livro fala que você tem que levar o usuário ao valor mais rápido possível, como se fosse uma linha reta, até seguindo o conceito aqui do Product Bumpers, é uma linha reta até o valor. Então você tem que fazer isso em uma linha reta, reduzindo o maior número possível de barreiras daquele momento para poder o usuário alcançar aquele valor. A outra coisa é você tentar basear o teu processo de onboarding baseado em comportamento. Então, baseado no evento X que a tua aplicação emite, você manda X comunicação ou X mensagem para evitar mandar e-mails genéricos e você se basear no momento do usuário. Porque, por exemplo, voltando para o conceito aqui de conexão, né? Se o usuário chega aqui na tela de onboarding, a primeira coisa que ele precisa fazer é conectar a instância e eu mando para ele uma mensagem genérica que não tem nada a ver para ele alcançar esse valor de conectar a instância, fica meio estranho e talvez eu não consiga extrair o potencial total dessa comunicação, que é fazer ele conectar a instância. Então, dentro do meu processo de onboarding, quando o usuário começa aqui, da minha aplicação, eu emito alguns eventos para a minha ferramenta que eu estou fazendo o fluxo, que no caso aqui é o Brevo, daqui a pouco eu mostro para vocês. Eu emito o evento dizendo que ele começou o onboarding. A partir daí, eu começo uma sequência de comunicação com ele. Então, se até X momento, X horas, ele não conecta a instância, eu vou lá e mando um e-mail para ele. Vem cá, eu vi que você não conectou ainda a tua instância, está precisando de alguma ajuda, alguma coisa nesse sentido, para poder tentar engajar. E sempre colocando à disposição para ajudá-lo, porque muitas vezes o usuário trava porque teve algum problema eventual dentro da plataforma, ou não ficou muito claro a proposta de valor, e aí isso vai te ajudar, inclusive, até a melhorar o teu produto, tá? E até pegando esse gancho, eu vou mostrar para vocês aqui dentro do Brevo, que é a plataforma que eu estou usando. Deixa eu mudar um pouco essa câmera aqui. Deixa nos comentários aí, inclusive, se você prefere essa visão aqui, se ela fica boa a visualização, ou se essa aqui fica melhor. Se essa aqui fica melhor. Que eu preciso deixar minha tela pequena, isso é meio ruim às vezes. E meu mouse está com problema. Vou deixar aqui. Então, aqui dentro do Brevo, né, eles têm o que o pessoal chama... O que o Brevo chama de workflow, que são basicamente esses processos que você consegue montar para comunicação com o usuário. Então, o workflow a partir de um evento X, você faz X ações baseado em X condições. Então, por exemplo, o meu processo de onboarding, que eu estou montando, ainda não publiquei esse processo, estou montando, provavelmente vou publicar esse processo ainda essa semana. Então, aqui, o que acontece? Você tem os gatilhos, você tem as ações e você tem as regras. Então, baseado em X gatilho, você faz X ação baseado em algumas regras, tá? Então, dentro do meu processo de onboarding, quando o usuário começa o onboarding, eu disparo esse evento dentro da minha aplicação, o meu Brevo captura isso e começa o fluxo do meu usuário aqui. Então, quando ele inicia, a primeira coisa que eu faço é mandar um e-mail para ele, dando ali as boas-vindas, né? Me colocando à disposição para, caso ele precise de algum tipo de ajuda, que eu estou disponível ali através do número de suporte que a gente usa. E dentro disso, né, eu aproveito para perguntar aqui o que foi que motivou ele a usar a plataforma e qual é a expectativa dele da plataforma para as próximas semanas. Porque com esse processo eu consigo, inclusive, alinhar a minha proposta de valor dentro das minhas comunicações de landing page, consigo melhorar
toda essa comunicação de venda e etc. E vejo se realmente eu estou no caminho certo, com a minha hipótese de produto, né? Porque no início você tem uma hipótese e ao longo do desenvolvimento desse produto, às vezes a tua hipótese estava errada e você precisa modificar ou pivotar o teu produto para que ele se adeque ao mercado, adeque às necessidades do mercado, que inclusive isso é chamado de PMF, né? Que é o pessoal chama de Product Market Fit, que inclusive está dentro desse livro que eu estou quase finalizando. Não sei se vai dar para ler. Tá. Esse livro aqui, que eu estou quase terminando de ler, e ele fala sobre essa questão de PMF, né? De o que é o PMF. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Se você tem interesse, deixa nos comentários aí de saber mais sobre esse livro. Eu posso trazer algumas informações dele, é bem legal. Então, voltando aqui, eu aproveito esse e-mail para fazer, para perguntar essas coisas e me colocar à disposição ali. E aproveito para reforçar a nossa proposta de valor, né? Que quando a gente criou a gente criou a plataforma em dar estabilidade e em as pessoas ter menos dor de cabeça com essa gestão de infraestrutura. Então a pessoa passava antes uma semana para poder montar um ambiente e começar a desenvolver alguma coisa com o WhatsApp. Hoje ela leva 5 minutos, 10 minutos ela está fazendo todo o processo, né? Então voltando aqui ao processo do workflow, a gente tem aqui baseado em comportamento. Lembra que eu falei, né? Tente fazer o processo baseado no comportamento do teu usuário. Então a primeira coisa que eu faço é enviar um e-mail de boas-vindas, e logo em seguida eu falo assim, aguarde o evento de instância conectada. Se esse evento não acontecer dentro de 4 horas, então você envia um outro e-mail para ele perguntando se ele está com alguma dificuldade. É basicamente esse o e-mail, tá? Então a gente reforça um pouco a nossa proposta de valor, se coloca à disposição novamente aqui para poder ajudar o usuário. Todo o processo meio que gira em torno de você se colocar à disposição do usuário para ajudar ele a resolver o problema dele, tá? Resolver o problema no meu caso aqui, a minha hipótese é a dor de gerenciar uma infraestrutura, essa dor de cabeça que as pessoas podem ter. E baseado nisso, a gente vai levando a comunicação do nosso processo de onboarding com essa hipótese, tá? Então, quando ele cai aqui, 48 horas depois, né? Veja que se ele não conectou a instância em 4 horas, aí eu mando um e-mail para ele, e 48 horas depois eu mando outro e-mail, que é para me colocar à disposição novamente, se ele precisar de ajuda que ele me chame e etc. Eu sempre deixo o e-mail pessoal ali das Appstep, que aí eu abro um e-mail que respondo a todo mundo que me manda, tá? E aí depois eu movo, caso ele não, nesse momento ele não converta, né? Eu movo ele para uma lista que é a lista de perdido ou lista de nutrição, né? Esse é um outro conceito, né, do Product-Led Growth, é que você precisa muitas vezes educar o teu usuário a consumir o teu produto. E aí a gente move esse usuário para uma lista onde a gente vai montar uma outra sequência de e-mail para nutrir esse usuário, entregar valor para ele, mesmo que de forma gratuita, sem usar a plataforma, mas de uma outra forma, com vídeos, com tutoriais, com esse tipo de conteúdo, né? Mas voltando aqui, então se o usuário conecta a instância, aí eu aguardo outra coisa, né? Eu aguardo o evento de checkout, né? Quando ele escolhe um plano que ele inicia o checkout, eu imito esse evento aqui de checkout iniciado. E caso ele não complete o checkout em 24 horas, aí eu mando um e-mail para ele, perguntando se aconteceu alguma coisa, o mesmo processo que a gente usou aqui na outra camada, e vai seguindo, né? No final eu movo o lead para uma lista de nutrição também, para a gente educar o usuário, mostrar que a gente tem valor de outras formas. Caso ele complete o checkout, ele iniciou o checkout. Se ele não fechou dentro de 24 horas, a gente segue nesse passo. E caso ele inicie o checkout e o evento de checkout concluído, né, que é quando ele realmente coloca o cartão e volta para a tela de obrigado, que a tela de obrigado é onde reforça um pouco mais a proposta de valor. Se esse evento não acontecer dentro de 30 minutos, aí a gente inicia um outro processo, que é um processo similar ao processo de recuperação de checkout, que muitas lojas fazem. Sabe quando você coloca um produto dentro do carrinho e algum tempo depois eles vão te mandar um e-mail dizendo que você esqueceu alguma coisa ali dentro do carrinho e etc. Tá? E às vezes até alguns dias depois eles vão te mandar um desconto aí, tá?
Então esse processo também acontece aqui. Então assim, dentro do Brevo, a gente... Legal. Dentro do Brevo, a gente faz esse processo aqui de onboarding com o nosso usuário, tá? E a gente tem outros fluxos aqui também, que baseado no comportamento do usuário dentro da nossa aplicação, a gente vai fazendo outras coisas, né? Então, por exemplo, quando o checkout é concluído, aí... Vou mostrar isso aqui bem rapidinho. Então, isso aqui é bem simples. Quando o checkout é concluído, eu tiro o usuário, se eventualmente ele estiver nessa lista de nutrição, e coloco ele numa lista de inscritos. Porque aí, a lista de inscritos, a comunicação é um pouco diferente, né? A comunicação para inscritos é diferente. Às vezes a gente lança um recurso novo dentro da aplicação, então a gente vem aqui e faz uma campanha para esses usuários que são inscritos, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. E aí, pessoal, vou compartilhar com vocês uma ferramenta nova que eu conheci essa semana. Poxa, meu mouse está com problema, hein? Deixa eu aumentar aqui. Eu conheci uma ferramenta nova que eu achei ela bem interessante. Ela tem a mesma proposta do Brevo, tá? É essa loops.so. E, teoricamente, ela é bem usada aqui por plataformas grandes aqui, ó. Perplexity, Copilot, Cosmos, Splime. Então, assim, eu achei ela interessante por uma questão muito legal, que é o preço, tá? Ela tem um plano gratuito bem generoso, que para quem está começando e tem abaixo de 5 mil usuários, o que é bastante, tá? É bastante usuários. Você pode estar usando ela para fazer esse mesmo fluxo aqui. Ah, Ítalo, por que você está usando o Brevo então? Porque quando eu contratei o Brevo, eu não conhecia a Loops, tá? Mas provavelmente eu vou estar usando essa Loops dentro de um outro SaaS que a gente tem, que é a Med7 Telemedicina. Se vocês não sabem, a gente tem esse aqui, ó. Essa Med7 Telemedicina é o nosso SaaS, tá? Então as pessoas conseguem se consultar aqui dentro da nossa plataforma quando elas se cadastram aqui. E a gente vai estar fazendo um processo de onboarding dentro da Med7 e a gente provavelmente vai usar essa Loops porque ela tem um plano muito gratuito, muito gratuito. Tem um plano gratuito bem generoso aí. Se a gente vir aqui dentro do pricing, ela fala aqui que é gratuito até 4 mil usuários, 4 mil envios por mês, tá? E eu achei isso bem interessante porque 4 mil envios por mês é bastante coisa. E quando você chega em 5 mil assinantes ali, você paga $49, o que é bem barato, se você considerar que boa parte desses assinantes aqui vai ser usuários pagantes, tá? Se você, vamos calcular aí um ticket médio de R$100 para 1.000 pessoas, você tem um bom faturamento, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Essa ferramenta aqui, ela me parece bem promissora. Provavelmente eu vou estar testando ela nos próximos meses. E você consegue se basear em eventos também da tua aplicação, ó. Tem aqui o enviando eventos e baseado nos eventos você vai montando ali o teu processo, o teu fluxo de onboarding, beleza? Depois me conta aí se você já usa alguma ferramenta para fazer esse processo de onboarding, se você já está fazendo alguma coisa parecida com o que a gente mostrou aqui hoje, tá? Tem outras ferramentas no mercado, tipo MailChimp. Eu não cheguei a usar essas ferramentas porque eu achei meio caro o plano deles, tá? Mas, voltando aqui para o conteúdo, o importante é você fazer esse processo, independente da ferramenta que você estiver usando, se é Loops, se é Brevo. Eu escolhi Brevo porque eu não conhecia Loops e já comecei com Brevo, vou ficar com Brevo. E depois, se eu achar que vale a pena, eu faço a troca. Acho que não é um esforço muito grande não, tá? Então, pessoal, assim, voltando para a questão dos e-mails, né? Só para recapitular, tem acho que 3 pontos principais aqui, tá? Um é, toda vez que o usuário começar algum processo, se registrar na tua plataforma, faz umas boas-vindas com ele, manda um e-mail de boas-vindas, se colocando à disposição, para ele ver que você está disponível, que você está ali para dar um suporte, para ajudar ele a resolver o problema dele, tá? Isso a gente faz aqui. A segunda coisa, vitórias rápidas, tá? Se você puder, dentro do processo de onboarding, por exemplo, eu vou adicionar isso dentro desse fluxo aqui, quando o usuário conectar em uma instância, se esse evento acontecer dentro de 4 horas, ou na hora que ele acontecer, eu vou mandar um e-mail para ele, por exemplo, de parabéns, que ele conseguiu concluir a conexão da primeira instância.
Depois eu posso incrementar alguns eventos como primeira mensagem. Quando ele enviar a primeira mensagem na plataforma, dar os parabéns para ele também, que ele conseguiu. Isso mostra... É como se fosse um processo psicológico de dopamina, né? Você vai ativar ali circuitos dopaminérgicos dentro do cérebro, né, do teu cliente e vai mostrar para ele vitórias rápidas, que ele está conseguindo avançar dentro do processo. Isso mantém o teu usuário engajado de alguma forma, tá? E a outra coisa é sempre se colocar à disposição do teu usuário. O lance aqui não é você ganhar dinheiro, na minha opinião, tá? O lance aqui é você mostrar que a tua plataforma resolve o problema do teu cliente e resolve o problema bem. Então, mostre para ele de uma forma mais simples possível que você consegue resolver o problema dele. E, se possível, o mais rápido possível. Uma outra coisa também que eu acho que você pode fazer é metrificar as etapas, né? Então, sempre tirar métricas da onde que o teu usuário está travando mais, porque baseado nisso você consegue ajustar o teu processo de onboarding para que deixa eu mudar para que você consiga mostrar para ele, mostrar para os seus clientes à medida do tempo, né? Me perdi um pouco aqui, que você pode resolver o problema e ajustando os processos de onboarding durante o tempo, você consegue uma conversão melhor, tá? Então, pessoal, para finalizar, comenta nesse vídeo aqui se você acha esse tipo de conteúdo útil. Se você está construindo um SaaS, comenta aí se você está travado em alguma etapa do teu SaaS. Se você conhece alguém que está construindo mande esse vídeo para essa pessoa. Se você acha que esse vídeo vai ser valioso para ela, que vai ajudar ela de alguma maneira. Curte o vídeo para eu saber se está funcionando, se está ajudando as pessoas. Isso vai me ajudar a saber se eu produzo mais conteúdo desse tipo, se eu produzo menos, qual é o tipo de conteúdo que eu produzo para ajudar vocês aí, tá bom? Então, aqui no finalzinho, só para deixar algumas reflexões, né? O onboarding não é o que você consegue explicar para o usuário, é o que o usuário consegue fazer sem travar de jeito nenhum. Então, o mais rápido possível, o mínimo de barreiras possível, estrategicamente, para o usuário avançar, tá? E os Product Bumpers é basicamente empurrões que você dá no usuário ali através de e-mail, de mensagens, dentro ou fora do produto, para manter ele engajado com o produto, para aumentar a tua conversão. Então, é como se fosse um GPS da tua aplicação para o teu usuário, para poder ajudar ele a cumprir as metas ali com o teu produto, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha esse vídeo aí e me deixa saber nos comentários se esse conteúdo foi útil ou não. Valeu!